Eu sempre tive muito problema com açúcar, a ponto de perder o controle quando eu vi um brigadeiro ou um bolo de chocolate na minha frente. E o pior de tudo, eu sempre achava uma justificativa ou outra para justificar o que eu fazia. Hoje eu trabalhei muito, eu mereço um pequeno pedaço de bolo de chocolate. Não, mas hoje eu fui pra academia, eu mereço alguns brigadeiros. Hoje eu tô tão cansado, eu acho que um brigadeirozinho, um bolinho de chocolate ia me ajudar a me trazer um pouco mais de energia. E essas foram algumas das justificativas que eu usei para justificar o meu erro de ser descontrolado quando o assunto era açúcar. E, em geral, eu sempre fui uma pessoa bem saudável, até o ponto em que eu percebi que estava crescendo em mim aquela barriguinha de tiozão, de pai. Sabe do que eu tô falando, né? Foi aí que eu decidi parar de comer açúcar. E em apenas 14 dias, eu já consegui ver diferenças extraordinárias na minha vida, no meu corpo e na minha rotina. Fica até o final desse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou te contar o porquê que eu decidi parar de comer açúcar. Em segundo lugar, eu vou te mostrar as estratégias que eu usei quando eu estava com aquela vontade, aquela compulsão e quais mudanças eu senti tanto no meu corpo, no meu cérebro, na minha rotina e na minha energia depois de apenas 14 dias. A primeira coisa que eu quero te contar é que talvez você pode estar achando que você está comendo açúcar de forma aceitável. Talvez você esteja pensando que você come na quantidade ideal, que você, não, eu não coloco tantas colheres de açúcar assim para adoçar o meu café, para adoçar o meu suco, eu não como tanto açúcar. Mas eu preciso te falar que muitas vezes você consome açúcar e nem percebe. Porque se você acha que o açúcar é só aquele açúcar que a gente chama de açúcar de mesa, aquele açúcar branquinho, tá ligado? Você tá errado. Aquele açúcar é o xarope de milho rico em frutose, que é um tipo de açúcar. Porém, muitas vezes o açúcar ele se esconde em diversos tipos de alimento e o pior, nós não nos damos conta disso. Nós não sabemos que o açúcar pode se esconder, mas ele é uma substância que consegue se esconder em quase tudo. Porque existe basicamente duas formas de você consumir açúcar. A primeira é o açúcar adicionado. É aquele açúcar de mesa que você pega 2, 3 colheres, joga dentro do seu suco, joga dentro do seu café e adoça. Você está adicionando um açúcar externo dentro do seu alimento. Mas além do açúcar adicionado, existe o açúcar que já vem dentro dos alimentos. Por exemplo, a fruta que você consome, a banana, a maçã, o abacaxi, a melancia, todas elas já vêm com moléculas de açúcar. Mas esse é um tipo de açúcar benéfico. O açúcar que vem das frutas. Porque você não só consome o açúcar quando você consome, por exemplo, uma banana, um abacaxi, uma maçã. Você também está consumindo diversos tipos de nutrientes, sais minerais, vitaminas e principalmente fibras. E todas essas substâncias meio que escondem um pouco os malefícios prejudiciais que o açúcar traz. Porém, existe uma forma do açúcar se esconder que é especialmente prejudicial para a sua vida, que é nos chamados alimentos hiperpalatáveis. São alimentos que são adicionados muito açúcar, porém sem a presença de vitaminas, sem a presença de fibras, sem a presença de sais minerais, nem de nutrientes que são benéficos para a sua saúde. Um exemplo perfeito são os sorvetes, as pizzas, a Coca-Cola, aquele refrigerante que você toma no final de semana, a batata frita. Muitas vezes você pensa que esses alimentos eles são salgados. Não contém açúcar, mas é aí que você se engana. Eles contêm açúcar sim. E você acha que você está consumindo açúcar na quantidade ideal, mas na verdade o açúcar está sendo consumido por você de forma escondida, sem você perceber. E isso aumenta os níveis de açúcar no seu sangue, os níveis de açúcar nas suas células. E isso tudo vai... Desculpa a palavra, mas vai lascar com a sua vida. Mas deixa eu te falar o que é o açúcar. O açúcar, ele é basicamente um carboidrato. Sim, não vá pensando que o carboidrato é só massas, pães, bolos, biscoitos. Não. O açúcar, ele é um tipo de carboidrato que é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? É uma molécula de carboidrato que possuem duas moléculas juntas. E o açúcar, por ser um disacarídeo, ele é basicamente uma molécula que é a soma de glicose mais frutose.
É por isso que o açúcar, principalmente o açúcar de mesa aí que você tanto gosta para adoçar aí o seu café, olha, eu sei que você adoça, viu? E coloca muito açúcar. Não faça mais isso, mas continua nesse vídeo. O açúcar aí de mesa, ele pode ser chamado também de sacarose. Sacarose é nada mais do que a glicose mais a frutose, ou seja, um disacarídeo, duas moléculas de carboidrato, uma glicose e uma frutose. Só que tem um problema adicional. E o nome desse problema é frutose. Porque a glicose, ela é sim muito importante para nossas células, para o nosso corpo, porque ela é a principal fonte de energia para as nossas células. Quando a gente consome glicose, por exemplo, aí no bolo de chocolate ou nas massas, no pão, naquele pão carioquinha, no pão francês. Quando você consome glicose, a glicose cai na corrente sanguínea e rapidamente ela é recolhida por meio da insulina para os seus músculos, para o seu tecido adiposo, para ser transformada em energia de trabalho, para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia, seja trabalhar, seja para você ter foco enquanto estuda, seja para você ir malhar, seja para você ir para academia. Porém, a frutose ela é diferente. A frutose, infelizmente, ela não se torna uma moeda de energia para o nosso corpo. É isso que você está ouvindo. A glicose ela é uma fonte energética primária para o nosso corpo, mas a frutose, ela por não depender da ação da insulina, ela não vai diretamente para as nossas células, não vai diretamente para o nosso músculo para servir de energia. E ela fica lá na nossa corrente sanguínea, inflamando o nosso corpo. Inflamando porque a frutose, principalmente a glicose também, elas são substâncias que, se elas ficam muito tempo na sua corrente sanguínea, elas começam a ficar tóxicas, elas são tóxicas para o seu sangue. Mas, como eu já te falei, a glicose rapidamente se transforma em energia, sai do sangue e vai para as suas células. A frutose continua no seu sangue, inflamando o seu corpo. É por isso que a frutose ela é o principal fator de risco para obesidades, até para doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas. Você fica letárgico, você fica cansado, com falta de foco, porque a frutose está lá no seu sangue, inflamando você. Você está muito inflamado às vezes porque você está consumindo muito açúcar, principalmente por conta da frutose. Outro grande problema, além desse problema da frutose, é porque o açúcar ele pode se tornar uma substância viciante. Porque o açúcar, ele basicamente é uma substância que se comunica de forma direta com o seu sistema de recompensa. É por isso que você sente tanto prazer, você se sente tão bem e às vezes fica tão motivado para comer açúcar. Porque o açúcar, ele gera picos enormes de dopamina dentro do seu cérebro. O açúcar é muito prazeroso. E se você já me acompanha aqui nesse canal, sabe que substâncias ou comportamentos que geram altos picos de dopamina no seu cérebro, eles tendem a dessensibilizar o seu sistema de recompensa. Como assim dessensibilizar? Ora, você dá tantos picos de dopamina, você se sente tão prazeroso, tão gratificante, é tão gratificante comer açúcar, que você dessensibiliza o seu sistema de recompensa, os seus neurônios, os seus circuitos, do seu sistema dopaminérgico, e você começa a não conseguir mais sentir prazer com outros tipos de comida. É por isso que quando você come açúcar em grande quantidade, você entra num estado de anedonia, de falta de prazer, por exemplo, com a salada, com feijão com arroz. Aquela salada que antes você comia, hoje você não come mais porque não faz mais sentido comer, não tem mais gosto, ela perdeu o gosto. O arroz com feijão perdeu o gosto depois de você comer tanto açúcar, depois de você mimar o seu paladar, depois de você colocar para dentro só comidas açucaradas, só refrigerante, só besteira, só fast food, só batata frita. Você acaba perdendo prazer com coisas que realmente são nutritivas para o seu corpo. E esse é um dos principais problemas que são mais perigosos hoje em dia do açúcar. Ele está mimando o seu paladar está muito mimado, de forma que você basicamente está se tornando uma criança. Sabe aquela criança que, não mãe, eu não como salada, não mãe, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de açúcar, eu gosto de refrigerante, eu gosto de doce. Você está virando uma criança mesmo, você está mimando o seu paladar. Porque o açúcar é uma substância viciante que tem esse poder e essa capacidade de fazer isso com o seu cérebro. E foi por isso que eu
parei de comer açúcar porque aquilo estava me inflamando, aquilo estava me deixando inflamado. O açúcar estava me fazendo mal. E outra, eu já estava começando a perder o prazer com outro tipo de comida. Por exemplo, eu não estava mais conseguindo comer salada. Porque a salada estava com... Não é que a salada estava sem gosto, mas a salada estava ruim. A salada estava com gosto estranho, porque meu paladar estava mimado. O meu paladar é como se fosse aquela criança que estivesse pedindo só comida doce, só comida hiperpalatável. Por isso eu parei de comer açúcar. E o primeiro passo é você também ter essa consciência. É você entender que o açúcar pode estar acabando com a sua vida, destruindo o seu corpo, destruindo o seu metabolismo. E você nem sabe. O primeiro passo é você estar consciente disso. E graças a isso, eu tomei consciência de que minha alimentação estava totalmente errada e mudei. Em apenas 14 dias... Cara, 14 dias, meus. Cara, 14 dias. 14 dias não é metade de um mês. Em apenas 14 dias, sem açúcar, eu já senti melhoras que eu nem consigo falar aqui na câmera de tão extraordinárias. Por exemplo, eu me senti mais disposto. Aquela letargia, aquela energia que eu sentia quando eu comia açúcar, porque quando a gente come, por exemplo, quando a gente come muito açúcar, muita comida doce, refrigerante, fast food e tal, a gente pensa que a gente vai ficar com mais energia. Afinal de contas, doce é uma substância que contém muito carboidrato, mas, pelo contrário, o açúcar ele te deixa mais cansado, o açúcar ele te deixa mais letárgico. Pelo simples fato, que eu já te falei, porque ele gera picos de dopamina no seu cérebro. Porém, quanto maior é o pico de dopamina, maior é a queda dessa dopamina depois que você termina de comer açúcar. E essa queda, ela tem um nome, é crash dopaminérgico. E os principais sintomas do crash é nada mais do que o cansaço, a fadiga mental, você fica desmotivado, sem vontade de fazer nada. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Quando eu parei de comer açúcar, em apenas 14 dias eu comecei a ter mais foco, eu comecei a ficar mais disposto, eu comecei a acordar melhor. Eu acordei mais motivado hoje. Hoje eu acordei e já quis vir gravar esse vídeo para você porque eu tô acordando menos letárgico, menos cansado. Eu tô tendo mais energia durante o meu dia, pelo simples fato de parar de comer açúcar. E em apenas 14 dias, se liga nisso. O simples tem poder na sua vida, porque em apenas 14 dias eu posso destruir o meu corpo, o meu cérebro, assim como em 14 dias eu posso melhorar de forma substancial o meu corpo e o meu cérebro, que foi o que eu fiz em apenas 14 dias sem comer açúcar. E eu acho que uma das mudanças principais foi que a salada começou a ter gosto novamente. O feijão com arroz começou a ficar gostoso, porque eu estava tirando aquela criança mimada de dentro do meu paladar. E o meu paladar começou a amadurecer. E eu comecei a voltar a comer salada, eu voltei a sentir prazer comendo comida de verdade. Isso tudo porque meu paladar estava mimado e agora eu estou transformando o meu paladar em um adulto maduro, que come o que precisa ser comido, porque aquilo é o que vai trazer saúde, saúde metabólica, saúde para o meu corpo e saúde para o meu cérebro. Mas o que você precisa entender é que não é só tirar o açúcar, porque o açúcar, como uma substância viciante, ela é igual a outros tipos de droga, como álcool, como drogas mais pesadas, substâncias mais pesadas. Se você é viciado em açúcar e você tira o açúcar da sua vida, o que vai acontecer é que você vai sentir uma abstinência muito grande, uma compulsão muito grande. E é por isso que não é só tirar o açúcar. Além de tirar o açúcar, você precisa suprir essa compulsão com alimentos, ou melhor, com carboidratos complexos, carboidratos de alta qualidade. Como, por exemplo, frutas que contêm muitas fibras, vegetais que contêm fibras, e preste atenção nessas palavras. A fibra é a melhor aliada quando você quer sair do vício do açúcar. Porque dentro do seu corpo, a fibra, ela não consegue ser metabolizada. Ela acaba sendo metabolizada por alguns
algumas bactérias que ficam no seu intestino e o resultado dessa metabolização das fibras é uma substância que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles nada mais do que aumentam a sua sensação de saciedade e diminuem a sua compulsão pelo doce. É por isso que não é só tirar o açúcar. Você precisa também aumentar a sua ingestão de fibras, a sua ingestão de vitaminas, a sua ingestão de nutrientes, macronutrientes mais saudáveis, como a proteína também. Porque todas essas substâncias vão aumentar a sua saciedade e diminuir a sua compulsão. Agora, sem sombra de dúvidas, a minha maior dificuldade foi aquelas compulsões noturnas, sabe? Quando você chega lá 10 horas, 10h30, 11 horas da noite e começa a bater aquela fome, aquela vontade de comer doce, aquela vontade de comer açúcar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu nunca vi ninguém falando disso, então eu posso nomear aqui como uma solução que eu criei, mas com certeza muita gente usa. Eu basicamente tinha um estoque de House. Sim, House, aquelas balinhas que você gosta aí, que deixa aquele ar de refrescância na sua boca. Eu basicamente tinha um estoque de House que quando eu sentia aquela compulsão eu pegava 1 ou 2 balinhas e colocava na minha boca. Depois de 5, 10 minutos a minha compulsão passava. Você deve estar falando, mas House é um bombom, é algo que é doce. Mas a minha compulsão ia embora. É melhor aquela balinha de House do que você sair da sua dieta e comer coisas doces e comer coisas que você não deveria comer. Eu não estou te falando aqui para você zerar o seu consumo de açúcar. Não! Se você tem aí o aniversário de um amigo seu, o aniversário do seu filho, o aniversário de um conhecido, você não vai chegar lá e dizer, não quero refrigerante, eu não quero bolo, eu não quero brigadeiro. Não! Você pode comer, se divirta, porque a vida também é feita desses momentos. Mas o que eu estou te falando é, mantenha-se controlado a maior parte do seu dia, a maior parte da sua vida. Porque se você se manter controlado, com alimentação minimamente saudável, rica em fibras, rica em nutrientes, rica em frutas, rica em proteína, com baixa ingestão de açúcar, você pode sim, uma vez na semana, uma vez no mês, chegar em momentos assim e consumir açúcar, sem problema algum. Mas por 80% do seu dia e da sua rotina, você precisa se manter controlado. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu espero ter te ajudado nessa nossa longa jornada longe do açúcar, longe do doce. É isso, valeu, até o próximo vídeo.